entrega a Deus por meio de Jesus Cristo, para andar em novidade de vida. Então traz um resumo do que é o batismo. E é isso que nós vimos hoje. É a demonstração da fé em Jesus Cristo. Como é bom nós podermos ver isso na vida das pessoas. E nos leva a refletir na nossa vida. Muitos de nós aqui já passamos pelo batismo. Às vezes novo, às vezes já com idade. Nós vimos o exemplo aqui hoje de uma criança toda empolgada, passando pelo batismo. E ele estava ali ciente do que ele estava fazendo. Eles não estavam ali sem saber o que estavam fazendo. Vemos irmãos também passando pelo batismo. Então, vemos a importância que é esse testemunho na vida do crente, na vida do cristão. Então, primeiro crê, primeiro entende que Jesus é o único caminho e depois demonstra isso através do batismo. Amém, irmãos? Vamos orar para seguir com a palavra. Pai, te damos graças, Senhor, porque temos esse momento aqui para compartilhar a palavra. Pedimos que Teu Espírito Santo esteja agindo, ó Pai, que a palavra seja inspirada por Ti, que seja uma palavra fundamentada na Tua palavra, nos Teus ensinamentos, que ela possa ser clara e possa tocar os corações, ó Deus. E que cada um também possa estar aberto a ouvir, possa estar, Senhor, deixando o Espírito Santo falar através da Tua palavra em suas vidas. E que possamos, Senhor, no final da Tua palavra, termos nossas vidas transformadas, Senhor, porque a Tua palavra, ela nos traz ensinamentos, ela nos traz desafios, ela nos traz, Senhor, a oportunidade de estarmos nos aproximando mais de Ti. É o que eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, nós vamos ver um exemplo quando eu tinha primeiro já definido que iria trazer a palavra aos irmãos hoje, e depois surgiu a questão do batismo, e aí quando isso apareceu, eu falei assim, puxa, qual é a palavra que eu posso compartilhar com os irmãos, compartilhar com a igreja a respeito disso? E aí então me veio o texto ali de Atos 6, Atos 8, ou melhor, que relata um momento de batismo na Bíblia. E nós vamos, antes de chegar no texto propriamente dito, vamos olhar um pouquinho os personagens. Então pode deixar a sua Bíblia aberta ali em Atos 8, a partir do versículo 26. Mas antes nós vamos ver um pouquinho quem são os personagens que estão nessa história. Então um dos personagens é Filipe. Quem é Filipe? Esse Filipe que está aí. Filipe era um dos diáconos originais. Se nós olharmos lá um pouquinho antes, em Atos 6, de 3 a 6, nós vamos ver isso. Atos 6, de 3 a 6, diz o seguinte: Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do espírito e de sabedoria, passaremos a eles essa tarefa. E nós dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos, então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Tímon, Pármenas e Nicolau, um dos convertidos ao judaísmo proveniente da Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Muito bem, então nós vemos aqui já quem é Filipe, da onde ele surgiu. Ele já era um servidor fiel ali na igreja de Atos, e quando a igreja começou a crescer, que os apóstolos já não estavam dando mais conta, e aí disseram assim, nós vamos precisar de ajuda, então vamos escolher pessoas realmente comprometidas com a palavra, comprometidas com a igreja, e aí então se levantaram esses diáconos. E Filipe era um deles. Um evangelista, como nós vemos, que se destacou no seu ministério entre os samaritanos. É isso que Lucas vai trazendo da história de Filipe. Ele não desanimou mesmo tendo adversidade. Logo depois, a gente lê ali na história
que logo depois que ele foi levantado, que eles foram levantados como diáconos, entre eles Estevão, logo depois a gente vê todo aquele julgamento e o apedrejamento de Estevão, que foi morto ali, e ele não desanimou. Então isso causou uma dispersão, e eles saíram, e ele sentiu no coração e seguiu a orientação de Deus e foi para os lados da Samaria. Lá logo de cara ele prega a palavra para um mago que, tá todo mundo fazendo milagre, eu também quero fazer, e esse mago entende tudo errado. Chega num determinado momento, ele quer pagar para ter o poder do Espírito Santo, o mesmo poder que tinha aqueles homens que estavam a serviço de Deus. E mesmo assim, Filipe não desanimou. Ele continuou atento ao que Deus queria para ele, e ele seguiu pregando a palavra. Ele seguiu em frente. Ele seguiu buscando entender o que o Espírito Santo queria para a vida dele. E ele realmente fez a diferença ali naquele momento, na região que ele vivia. Porque ele estava atento às orientações do Espírito Santo para a vida dele. Então esse é o nosso primeiro personagem da história que nós vamos ler logo a seguir. O outro personagem da nossa história é um etíope, não temos o nome dele, um eunuco. E esse homem era um oficial do rei, era por ser oficial do rei e por cuidar do harém do rei, ele era castrado para isso, para não correr riscos. Então, mas mesmo assim ele tinha uma posição, um alto nível de posição dentro do reinado que ele fazia parte. Ele era um gentil temente a Deus. E notem que no texto que nós vamos ler, vai mostrar isso. E ele, por ser um etíope, muito provavelmente é um homem negro também. Irmãos, por que eu estou destacando isso? Né? Pela maravilhosa complexidade e ao mesmo tempo simplicidade da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nos traz detalhes que muitas vezes passam desapercebidos, que parecem até irrelevantes, mas que quando a gente olha todo o contexto disso, a gente começa a entender a grandeza da obra de Deus. Lucas faz questão de destacar aqui, eu creio que poderia ter muitos outros exemplos, mas ele está destacando um ministério em Samaria, ou Samária, né? Mas que eram pessoas mal vistas pelos judeus. Os judeus não topavam muito aqueles, porque tem toda a história, era um povo misto, enfim, tudo. Então já era um pessoal que não se topava muito. E aí ele está falando agora da história da conversão, que nós vamos chegar lá, de um gentil etíope negro, eunuco. Que isso para o judeu era terrível. Se você ler lá em Números, ler lá para trás um pouco, você vai ver o que eles entendiam disso. E a luta aqui, nesse momento, nesse contexto histórico, se a gente lembrar bem, era uma luta contra a religião estabelecida. Tinham religiosos do Sinédrio que queriam perseguir, que perseguiram, aliás, Jesus e todos aqueles que professavam o seu nome. Então, Jesus veio para quebrar tudo isso, para quebrar todos esses paradigmas, para quebrar todos esses preconceitos. E a palavra de Deus nos mostra isso de uma forma tão sutil, tão clara. E por isso esse destaque de realmente estar pregando a palavra para um homem que, do ponto de vista dos religiosos, não deveria pertencer à igreja. E Cristo vem mostrando, e os seus discípulos vêm mostrando isso, e a palavra de Deus vem mostrando isso, que mostra que um evangelho é para todos. E mostra um evangelho se espalhando pelo mundo. O evangelho dando acesso a todo aquele que está cansado e sobrecarregado para se chegar a ele.
Então, a primeira lição que a gente tira é: não existe situação que você possa estar. Não existe momento que você possa estar da sua vida que você não pode se achegar a Deus. Seja qualquer que seja o seu momento, qualquer que seja a sua dificuldade, você pode se achegar a Deus. Não existe restrição. O Espírito Santo de Deus quer transformar a sua vida. Ele quer fazer você ter uma visão diferente de mundo. Ele quer que você tenha uma conduta diferente ao mundo. E é isso que o Espírito Santo de Deus quer fazer na sua vida. Ele quer transformar você. Ele quer mudar a forma que você age com relação a várias situações. E você só precisa deixar que isso aconteça. E nós vamos ver isso na nossa história. Então vamos lá para o nosso texto principal. Atos. Hoje de manhã eu preguei em Romanos, né? Aí eu estou lá em Romanos. Então vamos lá em Atos, capítulo 8, a partir do versículo 26, e eu vou ler até o 38. Você pode ler na sua Bíblia, ou pode acompanhar aqui também, na projeção. Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus, e de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxima-se dessa carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olhe, aqui há água. Que me impede de ser batizado? Disse Filipe: você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim, deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram à água e Filipe o batizou. Amém, irmãos? Veja que cena interessante. Eu fico imaginando. Quando eu leio esses textos assim, eu gosto de ficar pensando na situação. Então eu imagino Filipe ali sentiu no seu coração que ele tinha que ir para aquela região que o Espírito Santo tocou no coração dele, que ele tinha que ir para lá. Então eu fico imaginando ele chegando, na minha imaginação, né, na liberdade poética, eu imagino que é um lugar meio deserto, meio árido, e estava lá o Filipe. Falou: bom, Deus mandou eu vir para cá, eu estou aqui. De repente passa essa carruagem, não sei em que velocidade, talvez não muito rápido, porque foi o suficiente para ele ouvir, né? E aí o Espírito Santo de Deus fala: vai lá e acompanha essa carruagem. Filipe podia dizer: pô, Deus, tá de brincadeira, né? Eu vou acompanhar, vou ficar correndo do lado do cara, o cara vai olhar para mim e falar: o que é esse maluco aqui correndo do meu lado? Mas ele falou: não, eu vou. E lá foi ele. Não sei se correndo, andando, mas estava lá, do lado da carruagem,
ouvindo o que o eunuco estava lendo. E aí, nós vemos no texto que isso foi o suficiente para então ele poder interagir com aquele homem e poder então, nós vemos ali um diálogo onde ele começa a colocar para aquele homem sobre a palavra de Deus. E aquele homem logo percebe que ele era um conhecedor, e então o convida para subir, assentar do seu lado na carruagem, e aí eles começam a conversar. Então, o primeiro destaque que eu dou é sobre a obediência aos sentimentos do Espírito Santo no coração de Filipe. E isso vai para você, meu irmão. Como é que você está nessa tensão? E veja que ele, no versículo 27, diz, ele se levantou e partiu. Então isso é o quê? Uma ação. Ele não ficou sentado esperando, olha, puxa, será que vai dar? Será que não vai dar? Ele tomou a ação. Ele foi, ele ouviu e fez. Quantas vezes nós ouvimos e não tomamos a ação? E aí, ele tomou a ação, e aí ele continuou atento, e ele foi executando aquilo que o Espírito Santo foi colocando como sentimento dentro dele. Então ele foi lá e se aproximou dessa carruagem e começou a acompanhar. Então ele fez o movimento. Ele ouviu o que Deus tinha para ele, e ele se movimentou para fazer o que Deus queria que ele fizesse. O quanto nós estamos fazendo isso? Essa palavra é para você, meu irmão. E outra coisa, ele se movimentou, ele fez, mas ele estava preparado para as oportunidades. Ele conhecia do que ele estava falando. Você está preparado? Você tem condição de ver alguém lendo a palavra e você chegar e falar assim, escuta, você entende o que você está lendo? Eu posso te ajudar. Você tem condição de fazer isso? E aí no versículo 30 nós vemos esse destaque. O Senhor entende o que está lendo? E no 31 ele diz, então tá bom, se você me fez a pergunta, aí vai. Como é que eu posso entender se alguém não me explicar? Então, dependendo da situação, poderia ter colocado o Filipe em xeque. Oh, pera lá, vamos fazer o seguinte, já que você está aí com a carruagem, vamos voltar lá, o Pedro está ali perto, daí nós vamos conversar com Pedro, eu vou te levar até Pedro e ele vai explicar a palavra para você. Porque eu não entendo, não sei muito o que isso está acontecendo. Não, ele prontamente usou aquele texto, e a partir daquele texto, o texto de Atos não nos dá detalhes, mas diz que a partir daquele texto, a partir daquela parte ali do profeta que o eunuco estava lendo, ele passou então a pregar o evangelho. Ele passou então a dizer, para mostrar para ele que Jesus é o único caminho. Que Jesus é a salvação. E esse homem então passou a entender a palavra. E aí, novamente, eu pergunto, você está atento para o que Deus quer para a sua vida? Você realmente está preparado para explicar a sua fé? A qualquer momento, em qualquer lugar? Como na última vez que eu trouxe a palavra para os irmãos, numa situação inesperada, uma pessoa disse que estava lendo a Bíblia e não estava entendendo algumas coisas. No momento que eu não queria imaginar que poderia acontecer. E eu tinha que estar preparado. Eu tinha que demonstrar o meu conhecimento da palavra. E muitas vezes nós não estamos preocupados com isso. Então essa palavra é para você, meu irmão. Esteja preparado para pregar o evangelho. A qualquer hora, a qualquer momento, como Filipe estava. E aí nós começamos então a olhar mais no aspecto do eunuco. Filipe fez a parte dele, ouviu o Espírito, caminhou para onde o Espírito Santo conduziu que ele caminhasse, fez toda a sua parte. E aí chegou ali,
naquela situação que Deus queria que ele chegasse diante de um homem que estava tentando entender a palavra de Deus. De um homem que já tinha ido a Jerusalém e estava voltando, lendo, e imagina coçando a cabeça, falando assim, puxa, mas o que será que é isso? Está falando de quem? Será que o profeta está falando dele? Quem que é essa pessoa aqui que ele está falando, que foi morto? Está falando de alguém que foi morto, mas quem é esse alguém que foi morto? Então ele está cheio de dúvidas. Então ele está sedento, um coração sedento por saber das coisas. Você está sedento para conhecer um pouquinho mais de Jesus? Você ainda tem dúvidas sobre o que Jesus pode fazer na sua vida? Esse homem tinha, e ele buscou tirar essa dúvida. Ele buscou pessoas que pudessem ajudá-lo a tirar as dúvidas que ele tinha com relação a compreender quem era esse homem que o profeta estava falando. Você está sedento? Como está o seu coração? Você deseja compreender a palavra de Deus e ainda tem algumas dificuldades, ainda tem algumas dúvidas, algumas inseguranças? Como você está? Como esse homem estava? Veja que ele diz ali no versículo 34, diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Ele está se referindo ao texto que ele leu ali de Isaías. E ao mesmo tempo, quando ele faz essa pergunta, ele demonstra estar aberto para receber a palavra. Ele demonstra estar buscando a palavra de Deus. E aí no versículo 35 nós vemos uma ação de Felipe novamente. Então Felipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Veja que foi todo um processo. E assim é com nossas vidas. A forma de nós nos achegarmos a Jesus, ela é diferente. Cada um vai chegar de uma forma. Cada um vai sentir de uma forma. Mas isso é um processo. E um processo que ocorre no tempo de Deus. Porque vejamos que foi orientado pelo Espírito Santo de Deus que Felipe estava ali naquele lugar. Mas um processo que ocorre também dependendo da minha vontade, da sua vontade da busca a Deus. Deus faz a parte dele, te dando os sentimentos, te dando pessoas próximas de você para falar de Jesus. Deus te dá oportunidades para que você possa compreender a importância que é entender que Cristo é o único caminho. Deus te dá as oportunidades. Agora depende de você ceder a isso, de você realmente entender e buscar. E aí nós vemos no texto que ele entendeu. Esse homem entendeu que Cristo era o único caminho. E ele entendeu, e eu imagino, como eu disse, eu gosto de ficar imaginando, e eu fico pensando que quando Felipe começou a explicar para ele a palavra, e ele começou a entender do que Felipe estava falando, de quem Felipe estava falando, isso causou uma alegria muito grande no coração desse homem. Ele falou assim, puxa, é desse Jesus que eu preciso. É isso que eu preciso para a minha vida. E aí, prosseguindo pela estrada, ele chegou no lugar, eu imagino que ele estava muito feliz, e ele chegou e falou assim, bom, o Felipe já devia ter falado de todo o processo para ele, né? Já devia ter falado, olha, você precisa crer que Jesus é o único caminho para a sua vida. Você precisa crer que Jesus veio ao mundo e morreu na cruz para nos salvar, para salvar o pecado de todo mundo, do judeu e do não judeu. E demonstração disso é você se batizar em águas. E esse homem devia estar ali todo feliz. Eu entendi realmente, Felipe, o que você quis dizer. Eu entendi então o que o profeta Isaías estava dizendo aqui. Então, tem água, como ele diz ali no versículo 36. O que me impede de ser batizado? Se o problema era a água, está resolvido. E Felipe é bem claro para ele. Se você crê de todo o coração, você professa isso,
Você professa aqui que Cristo é o Senhor da sua vida, que você crê que Ele realmente é o Filho de Deus? Se você professar aqui e crer que Jesus é o Filho de Deus, eu te batizo agora. E foi isso que aconteceu. Então o que você precisa fazer é professar o nome de Jesus Cristo. Ou seja, você precisa entender e dizer, eu preciso desse Jesus. Você precisa entender e dizer, Jesus, eu preciso que você entre na minha vida. E Jesus entrar na sua vida, meu querido, não vai resolver todos os seus problemas instantaneamente. Você não vai deixar de ter problemas de saúde, não vai deixar de ter dificuldades financeiras, não vai deixar de ter dificuldades relacionais. O que muda é que você vai começar a enfrentar todas essas situações de forma diferente. E certamente, Deus tem um propósito para você. E certamente, Deus vai agir em todas essas situações na sua vida. E você vai passar por tudo isso de uma forma diferente, com uma visão diferente, com um apoio diferente, com um sentimento diferente. É isso que vai fazer a diferença na sua vida, estar caminhando com Cristo. Então nós vemos aqui o exemplo de um homem que entendeu o Evangelho. Um homem que seria, na realidade deles ali, naquele momento, naquele contexto, um homem que seria pouco provável achar que buscaria a Jesus. Um homem que seria pouco provável que alguém chegasse a ele para explicar a palavra. Mas para Deus isso não existe. Quando Deus tem um propósito, quando Deus te chama, Ele vai fazer isso, seja da forma mais improvável. O que precisamos é entender a necessidade de Cristo nos nossos corações. O que precisamos é entender o que a palavra de Deus nos diz e o que ela nos mostra. Nós temos a seguinte certeza, como diz lá em João 3, 16, 17. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que fosse salvo por meio dele. E esta salvação, ela nos dá acesso ao Pai. E como eu disse, ela vai nos permitir uma mudança de vida. Ela vai nos permitir ter valores diferentes. A gente vai começar a entender que a busca incansável pelas coisas desse mundo não fazem sentido, porque a nossa vida faz sentido na eternidade. A gente vai entender que a prioridade é adorar ao Senhor. Que a prioridade é mudar o meu comportamento. Que a prioridade é eu estar buscando ajudar as outras pessoas. E é isso que a palavra de Deus vai falando nos nossos corações. Se precisamos aceitar isso. E essa é a sua parte. A minha parte, como crente, como cristão, é fazer a parte do Filipe, que é estar pronto para te ajudar. Estar pronto para lhe explicar, para dizer por que é importante a busca por Jesus Cristo. E a sua parte, você que ainda não tem Jesus, ainda não tomou uma decisão diante de Deus, dizendo, eu quero conhecer mais de Jesus. Eu quero estar mais próximo de Cristo. Eu quero compreender a palavra de Deus. Eu quero entender o que Deus tem para a minha vida. Eu quero ser útil na obra de Deus. Essa é a sua parte. Essa decisão é sua. É isso que você precisa decidir hoje.
Eu convido você a decidir isso hoje. Sendo bem direto. Você que não conhece Jesus, você entende a necessidade de buscar a Ele, entende a necessidade de estar realmente se colocando diante de Deus para entender melhor a palavra de Deus. Você está disposto a entrar nesse processo? Você tem essa vontade? Se você tem essa vontade, não tenha receio. Não se sinta inseguro, com medo. Nós não estamos falando aqui de religião. Nós estamos falando de um relacionamento com Deus, de um relacionamento com Jesus. Se você tem essa vontade, eu peço que você levante a sua mão. Se você tem vontade realmente de entender melhor de Cristo. Se você tem realmente vontade de compreender o que a palavra de Deus tem para a sua vida. Se você tem esse desejo, eu peço que você reflita e levante a sua mão. Porque nós queremos orar por você. Nós queremos fazer o papel de Filipe e ajudar você nessa caminhada cristã. Agora, a palavra é sua, como diz. O momento é seu. E não vou me alongar mais nisso. Se você tem o desejo de realmente entender e reconhecer Cristo como o Senhor da sua vida, esse é um momento, é uma oportunidade pública de você fazer isso. E é importante que você faça isso para que a gente possa ajudar você. É só você levantar a sua mão que nós estaremos orando por você. Se você ainda não compreende isso, se você ainda não tem esse sentimento, ainda acha que não está preparado, nos procure, que a gente pode ajudar você. Amém? Vamos ficar em pé, vamos ter um momento de oração. E você continue refletindo se realmente você precisa abrir o seu coração para Jesus. Porque esse papel é com você. E nós vamos estar orando. E se no momento da oração você sentir isso, sentir que realmente precisa tomar essa posição diante de Deus, aí é um passo mais ousado. Vem aqui à frente, que nós vamos orar por você. Pai, te damos graças, Senhor, pela Tua palavra. Damos graças, Senhor, pela clareza da Tua palavra, ó Deus, porque ela nos mostra o quanto é importante para nós, Senhor, estarmos atentos ao que o Senhor quer para nossas vidas. Ela também nos mostra, ó Pai, o quanto nós precisamos estar buscando a Tua vontade, estarmos realmente abertos, Senhor, para ouvir a Tua palavra. E eu peço, ó Pai, que Teu Espírito Santo esteja agindo nos corações, ó Deus. E que aqueles que ainda têm dúvida, Senhor, com relação a realmente buscar a Ti, a abrir o seu coração para Cristo, a deixar ocorrer uma transformação genuína em suas vidas, ó Pai, que Teu Espírito Santo esteja agindo na vida dessas pessoas, ó Pai. Sabemos, Senhor, que só através dessa transformação, só através desta ação, ó Pai, só através de deixarmos o Espírito Santo entrar em nossas vidas, é que iniciamos o nosso processo de transformação. E que Teu Espírito Santo esteja agindo, Senhor, na vida de cada um aqui presente, ó Pai. E também possamos ser testemunhos vivos, ó Pai, da Tua palavra. É o que eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar.